Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho no Lar. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a lição de hoje, no item 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido-lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Então, antes de falarmos sobre essa lição do Evangelho, como já fazemos sempre, nós vamos fazer aqui a nossa vibração, a vibração de hoje, por todas as pessoas que estão pensando no suicídio. Quem puder então nos acompanhar em pensamento ou mesmo em orações, estará prestando um grande serviço de apoio ao plano espiritual nesse momento de tanta angústia, de tanta dor. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas, a quem agradecemos por ter estado conosco até aqui e pedimos muita força, muita serenidade para darmos continuidade às nossas existências nesse momento de tanta tristeza, de tanta dor para tantas famílias. E vamos agradecendo a Ele, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. A Ti, Ismael, agradecemos imensamente e pedimos que nos ilumine através do Evangelho Redentor. Agradecidos que estamos a Ismael, nesse momento pedimos que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos imensamente. Pedimos que nos afastem do mal, das nossas más tendências, das nossas más inclinações, que tenhamos força para seguir os passos do Mestre Jesus, assim como vocês o conseguiram. E pedimos assim que vocês nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe, que você possa dulcificar o nosso coração, os nossos pensamentos, dando-nos muita força, paz e luz e nos levando à presença do Teu Filho querido, o nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui diante de Ti, Senhor. Te agradecemos por mais este dia, por mais esta oportunidade de aprendizado. Agradecemos a Ti, Senhor, por ter dado por nós Sua vida para nos ensinar o verdadeiro significado da palavra amor. Que nós possamos, inspirados por Ti, praticarmos o bem, a caridade e a bondade incessantemente, auxiliando todos aqueles que se encontram em situações difíceis. Sempre que pudermos e olharmos para o nosso lado e pudermos nos deparar com irmãos em maior situação de dificuldade, que nós possamos praticar o bem e a caridade, erguendo a mão amiga, estendendo-a para o auxílio do próximo, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para aliviar as chagas dos nossos irmãos. E agradecidos que estamos a Ti, Mestre, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida e da encarnação com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o Teu reino, e seja feita, Senhor, Sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos ao nosso anjo da guarda, aos espíritos protetores de luz que nos acompanham, ao Mestre Jesus que nos ampara incessantemente, pois Ele nos disse que não deixaria nenhuma de Suas ovelhas para trás, e ao Pai Criador, pedimos, Senhor, que as luzes do Evangelho Redentor, luzes de amor, de serenidade, de paz, cheguem ao coração de todos os que estão nesse momento pensando no suicídio, Pai.
que estes nossos irmãos possam ser auxiliados pelos seus anjos da guarda, espíritos protetores ancestrais, que possam se conectar aos ensinamentos do Mestre Jesus, deixando de lado essa ideia que tanto prejuízo traz para o ser. E ainda assim, Senhor, por acréscimo de sua misericórdia, se algum dos nossos irmãos cometer este ato tenebroso para consigo mesmo, que possa ser levado para uma colônia, ainda assim, Pai de luz, onde possa ser acolhido, cuidado, com muita paz, com muito amor, e que possa ele se recolocar num trilho de crescimento espiritual, Pai. De modo, Pai, que agradecendo então por todo esse carinho e proteção, pedimos licença para fazermos a leitura do Evangelho no lar. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, a lição de hoje: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido-lhe poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de conduzi-lo a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode lhe dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que não vê senão o corpo e não tem nenhuma conta da alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís é quem deu a mensagem em Paris, 1860. Então, o Evangelho aqui ele dá uma clara diretriz de que nós não podemos, de forma nenhuma, apressar a morte de alguém. Somente Deus e somente a Ele cabe decidir quando chegou a hora de uma pessoa partir para o plano espiritual. E isso acontece por várias razões. Ainda que nós estejamos imbuídos do melhor dos propósitos, pensando em auxiliar, a grande verdade é que nós podemos estar causando grandes sofrimentos para aquela pessoa se nós abreviarmos a partida dela para o plano espiritual. Todos nós, quando reencarnamos, nós temos mais ou menos um tempo, mais ou menos definido de vida aqui no plano terreno. E existem casos de relatos em vários livros espíritas de que, às vezes, a pessoa que passou por uma encarnação em que ela não praticou o bem, foi uma pessoa que praticou a maldade em todo momento. Quando ela chega no derradeiro momento, no momento de morte, na agonia final, muitas vezes é aquele momento em que o espírito ele vê como que se fosse um filme passar na cabeça dele, de tudo que aconteceu na sua existência. E naquele momento, muitas vezes, a pessoa se arrepende dos atos cometidos. Isso é só um exemplo. E esse arrependimento, muitas vezes, vocês não têm noção de como ele conta para fins de auxílio
no plano espiritual. Pode significar, dentre outras coisas, você ser encaminhado para um plano de acolhimento ou ir, por exemplo, para um umbral ainda mais pesado, né, para um momento de muita dor. Então, nós temos que lembrar, inclusive, que por estarmos num plano de provas e expiações, então o nome já diz tudo, provas, lutas, né, e expiações, batalhas para aprendizado moral, que muitas vezes essa dor, o próprio Espírito pede para que ele pague ou repare o mal que ele ocasionou em outras encarnações, dentre outras tantas circunstâncias. E cada minuto de sofrimento, muitas vezes, conta para diminuir o débito que nós temos para com a providência divina. Então, a lição deixa claro que nós podemos sim fazer tudo o que nos compete para diminuir a dor, atenuar a dor daquele que está sofrendo. Recentemente, inclusive, nós tivemos o relato de uma grande amiga, né, que tinha uma briga com o pai, que já não falava com o pai há anos e mais anos, e nós tivemos um relato espiritual de que ele contraiu a Covid e veio a falecer. E durante esse processo de desencarne, né, nós tivemos o relato, né, espiritual de que em sonho, né, ou quando do desprendimento do espírito da carne, ele estava fazendo visitas a todos aqueles a quem ele julgava ter cometido algum tipo de ato equivocado e estava pedindo perdão. E isso foi muito facilitado, a ida dele para o plano espiritual sem o sofrimento, né, quando ele obteve o perdão em sono de todos aqueles que ele julgava ter algum tipo de débito. Né? Então várias pessoas relataram ter visto ele em sonhos, ele pedindo o perdão por ter abandonado, por não ter prestado assistência. E quando ele recebeu esse perdão das pessoas, ele se sentiu aliviado e ele pôde partir para o plano espiritual com a consciência mais tranquila, menos pesada. E ele poderia ter ficado preso aqui ao plano terreno se não tivesse obtido esse perdão das pessoas. Então isso é só um dos relatos, mas a grande verdade é que somente a Deus cabe definir o momento da partida de uma pessoa para o plano espiritual. Nós não temos esse poder, e ao fazer isso não tenhamos dúvida de que nós estaríamos praticando um crime contra as leis de Deus. Então, acho que é essa a lição do Evangelho de hoje. Fiquem todos com Deus, estejam todos protegidos, se cuidando na medida do possível. E em breve nós voltamos com um novo vídeo. Boa semana a todos.